A transformação de Paulo é impressionante, mas para entender completamente, você precisa assistir desde o início. Se você chegou agora, na descrição clique no link para ver como tudo começou. De perseguidor implacável a apóstolo da fé. A jornada de Paulo é uma das mais extraordinárias transformações da história. Ele desafiou impérios, superou prisões e levou a mensagem de Cristo ao mundo. Você está pronto para descobrir como um encontro mudou o curso da humanidade? Mergulhe nessa aventura de fé, coragem e redenção. Capítulo 7. A controvérsia de Jerusalém e a conciliação dos conflitos. Enquanto Paulo continuava suas viagens missionárias, um grande desafio se aproximava. A questão sobre a inclusão dos gentios na fé cristã, sem a necessidade de seguir as leis judaicas, havia começado a gerar divisões significativas entre os cristãos. A controvérsia se intensificou e culminou em uma reunião crucial que se tornou conhecida como o Concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé, após uma série de bem-sucedidas viagens missionárias e estabelecimentos de novas igrejas, chegaram a Antioquia da Síria. Lá, a tensão sobre as exigências da lei mosaica para os gentios se tornava cada vez mais acirrada. Alguns cristãos judaizantes estavam afirmando que a salvação exigia que os gentios se circuncidassem e seguissem a lei de Moisés. Essa disputa estava criando divisões e desafios dentro da igreja. Com o crescente conflito, Paulo e Barnabé decidiram que era essencial resolver a questão de maneira definitiva. Juntos, com outros líderes da igreja, como Tito, um gentio que Paulo havia levado para Antioquia, foram a Jerusalém para se reunir com os apóstolos e presbíteros e discutir o assunto. A reunião do Concílio de Jerusalém foi marcada por uma série de discussões e debates. Pedro, um dos líderes proeminentes da igreja, levantou um ponto crucial. Ele recordou como Deus havia escolhido os gentios para ouvir o Evangelho e receber o Espírito Santo da mesma forma que os judeus. Pedro argumentou que impor a lei de Moisés aos gentios era desnecessário e que a salvação vinha pela graça de Cristo, não pela observância da lei. Tiago, outro líder importante da igreja em Jerusalém, fez uma proposta para uma resolução que buscava conciliar as diferenças. Ele sugeriu que, em vez de impor a lei de Moisés, fossem dadas algumas orientações práticas para a convivência dos gentios com os cristãos judeus. Essas diretrizes incluíam evitar alimentos sacrificados a ídolos, não comer sangue e evitar a imoralidade sexual. O objetivo era promover a harmonia e o respeito entre os cristãos de diferentes origens. A proposta de Tiago foi aceita e a decisão foi comunicada aos cristãos em Antioquia. Uma carta foi redigida e Paulo e Barnabé, acompanhados por Judas e Silas, foram encarregados de levar essa mensagem para as igrejas da região. A resolução trouxe alívio e unidade, permitindo que os gentios continuassem a sua caminhada na fé sem as cargas adicionais da lei mosaica. A recepção da carta foi recebida com grande alegria em Antioquia e nas igrejas que a receberam. A decisão ajudou a solidificar a unidade da igreja e a fortalecer a missão de Paulo de alcançar os gentios. A resolução do Concílio de Jerusalém foi um marco significativo na história da igreja primitiva, estabelecendo uma base para a coexistência pacífica entre os cristãos de diferentes origens. Com a questão da lei resolvida, Paulo continuou seu ministério com renovado vigor. Ele partiu para sua terceira viagem missionária, determinado a expandir ainda mais o alcance do Evangelho. A nova fase de sua missão o levou a lugares como Éfeso, onde ele permaneceu por um tempo significativo, ensinando e fortalecendo a igreja local. Em Éfeso, Paulo encontrou um grupo de discípulos que não haviam recebido o Espírito Santo. Ele explicou a eles a importância do batismo em nome de Jesus e a recepção do Espírito Santo. A experiência de Paulo em Éfeso foi marcada por milagres e ensinamentos profundos, e a cidade se tornou um centro importante para a disseminação do Evangelho. No entanto, a missão de Paulo também trouxe desafios contínuos. Em Éfeso, ele enfrentou a oposição dos comerciantes que estavam preocupados com a diminuição de seus lucros devido ao impacto do Evangelho. O tumulto resultante levou a um confronto e a uma mobilização contra Paulo, forçando-o a se afastar temporariamente da cidade. A jornada de Paulo, marcada por adversidades e triunfos, continuava a moldar a expansão do cristianismo. Ele estava determinado a continuar sua missão, a enfrentar os desafios que surgiam e a seguir a orientação divina em cada passo de sua jornada.
Ele conquistou corações e mudou vidas, mas novas ameaças surgem. Como Paulo manterá sua missão em meio ao caos? Se inscreva e nos siga para acompanhar o próximo capítulo e veja como a fé o sustenta.